Queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, Jesus é a concretização daquilo que o profeta dizia na primeira leitura. Se reúnem contra ele, blasfemam contra ele, não acreditam que ele é filho de Deus. Vejam, exatamente o que nós celebramos ontem. Lembra que o padre falou no final da homilia? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, assumiu a nossa humanidade. Percebem que os judeus aqui queriam apedrejar Jesus por blasfêmia, porque sendo apenas um homem, se colocava como Deus, como filho de Deus. Ou seja, reconheciam a humanidade, mas não a divindade de Jesus. Temos que cuidar, porque ao longo da história da igreja tivemos muitas heresias. Por não reconhecer Jesus como Deus, ou não reconhecer Jesus como homem, ou dizer que ele é um semideus. Então, Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Não meio homem, meio Deus. Plenamente Deus e plenamente homem. Verdade de fé não ditada pela igreja, mas fundamentada na Sagrada Escritura. Mas eu quero olhar com vocês de modo muito especial para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi, entre os profetas, talvez um dos que mais sofreu, que mais passou trabalho. E aqui, nesta leitura, nós vemos ao longo de todos os 3 primeiros versículos, todo o sofrimento dele. Daqueles que estavam cuidando para ver se ele ia fazer alguma coisa, se ele ia tropeçar, se ele ia se enganar, se ele ia fazer alguma coisa para poderem pegar ele de jeito. Mas Jeremias diz assim: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. E aí vem o último versículo. Olha isto. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. No meio de toda a perseguição, no meio de todo o sofrimento, no meio de toda a desgraça que Jeremias estava vivendo, o que ele diz para ele mesmo e para aqueles que o ouvem e aqueles que hoje o escutam? Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Estamos passando por um período de grande sofrimento, de grande tormento. No meio desse período de sofrimento, de tormento, a gente às vezes até se sente perseguido. Na igreja não pode ir. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus, de uma pobre mulher da mão dos maus. É colocando-nos na confiança do Senhor que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos salvos por Deus. E aí o Salmo também nos ajuda nesse mesmo sentido. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Esta é a expressão daquele que já experimentou o amor de Deus, que já percebeu que Deus criou tudo por amor, que Deus fez toda a existência para que nós pudéssemos experimentar o seu amor. Deus criou tudo que existe para que através da criação nós experimentássemos o seu amor. Deus se revelou ao longo da história para que nós experimentássemos o seu amor. Deus enviou o seu próprio Filho. Deus se fez homem, sendo Deus e sendo homem,
assume nossa natureza humana, morre por nós por amor e abre as portas do céu para nós por amor. Deus me chamou à vida e a ti, irmão, irmã, porque te ama. Não existe nada que Deus não ame, porque se Deus não amasse, não teria criado. Se você vive, se você respira, é porque Deus te ama. E esse Deus não é um Deus que nos ama só por um tempo. O amor de Deus, por Ele ser Deus, é eterno. E por isso Deus nos quer com Ele na eternidade. Portanto, a nossa vida é motivo de nós cantarmos, louvarmos e bendizermos a Deus, como disse o profeta Jeremias, porque somos amados por Deus e Ele sempre nos quer salvos. Portanto, até mesmo na morte, nós louvamos e nós cantamos a Deus, porque somos amados. O Senhor escuta a minha voz. E nós dizemos assim: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio, meu Salvador. Que tristeza quem não descobriu ainda o quanto é amado por Deus. Se nós que temos essa certeza, se nós que rezamos com esse salmista, dizemos assim: o Senhor escutou-me no meio da angústia. Se nós nos angustiamos, se nós sofremos, tendo a certeza do amor de Deus, misericórdia, irmãos, rezemos por aqueles que não descobriram-se ainda amados por Deus. Que terrível miséria eles estão vivendo nesse tempo. Que terrível desespero. E nós não podemos julgá-los, pelo contrário, temos que ser espelho desse amor de Deus, intercedendo, rezando por eles, acolhendo eles na nossa oração. É tão bonito nós vermos tanta gente pedindo preces, pedindo oração para a gente, mas nunca nos esqueçamos de rezar por aqueles que precisam das nossas orações. E que nós nem sabemos, e nem eles sabem que precisam, mas nós sabemos que há solução para eles. Aonde eles vão encontrar refúgio, aonde eles vão encontrar rocha, aonde eles vão encontrar força, aonde eles vão encontrar salvação. O Senhor nos ama. O Senhor te ama. Por isso, mesmo no meio dos tormentos, cantemos, louvemos o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.